pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu estúdio de podcast em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje vamos falar novamente sobre inovação e Israel. Hoje vamos falar também com a Natália Santos. Natália é partner no Our Crowd Brasil. Our Crowd é uma plataforma global de venture investing e é uma das mais ativas venture investors em Israel, que está atuando no Brasil já há um ano. E em março, a Natália participou no podcast Irmã Talk to Brazil, conversando sobre a visita recente que ela fez ao Israel. E Israel, de novo, na liderança mundial de país em inovação. Com Natália, então, mais uma vez, seja bem-vindo, porque também no ano passado você esteve aqui no BBN Brasil Business Network, então vem participar mais uma vez. Obrigado pela participação. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer conversar com você por esse canal. Bom, agora, na realidade, que nós estamos falando antes de começar, que é a festa do aniversário do Our Crowd no Brasil, né? E você aí no Our Crowd. Conta um pouco para a nossa audiência o que é Our Crowd e o que tem sido esse ano. Legal. Bom, a Our Crowd, como você mencionou, é uma das maiores plataformas de investimentos em Venture Capital, originalmente de Israel. O que nós fazemos nós temos a estrutura de um fundo de Venture Capital convencional, então a gente tem toda a parte de deal sources, a gente analisa deals. A nossa tese é uma tese muito ampla, então nós somos agnósticos a setor e a estágio da empresa. Uma vez analisados os deals, passado por todo aquele processo de diligência, nós investimos na empresa e compartilhamos a oportunidade de investir nos mesmos termos, né, nos mesmos contratos, nos mesmos valuations que nós, para investidores qualificados do mundo todo, por meio de uma plataforma, que é uma plataforma proprietária. E é assim que nós democratizamos, né, essa categoria de investimentos que sempre foi muito fechada, muito restrita a famílias que têm uma saúde financeira muito alta, né? Então, enfim, as pessoas hoje no mundo todo, né, investidores qualificados, conseguem investir conosco a tickets muito menores do que essa categoria sempre permitiu. E no Brasil, a nossa história começou com o Rodrigo Monteiro, que é o nosso country manager aqui do país, é o nosso general partner e meu sócio. Ele, durante a sua jornada, né, que é bastante ampla, ele morou um tempo em Israel, quase um ano e meio, foi lá que ele conheceu a Our Crowd, ele começou a fazer investimentos com a Our Crowd, né, ele chegou a realizar um pouco mais de 25 investimentos junto da plataforma. Chegou num determinado momento que ele se tornou sócio da companhia e trouxe e encarou o desafio, né, de expandir o que a Our Crowd tem feito no mundo aqui no Brasil, né? Então ele veio há mais ou menos uns 2 anos que ele está no Brasil expandindo o trabalho da Our Crowd, mas sozinho, sem escritório. E exatamente há um ano, me juntei ao Rodrigo e ao Tomás, que é o nosso terceiro sócio aqui da operação, e nós começamos oficialmente o escritório da Our Crowd, com o objetivo, enfim, de expandir o que a Our Crowd tem feito pelo mundo e também com o objetivo de estruturar, né, um veículo local para permitir que investimentos aconteçam por parte dos brasileiros e também em deals nacionais também. Eu vi, vocês fizeram o kickoff aqui no Brasil de um grande summit, né? Que até se me convidou, eu participei, que também foi uma demonstração bastante interessante da capacidade de inovação de Israel, né? Este foi a mega receptividade de vocês aqui, não foi? Isso. Nós fizemos em setembro do ano passado. Esse ano faríamos de novo presencialmente.
muito provável que esse formato vai mudar esse ano, né? Mas nós fizemos o Our Crowd São Paulo Sync. Foi o primeiro evento fora do que a Our Crowd está acostumada a fazer, né? Então, a Our Crowd ela faz anualmente um Investor Summit em Jerusalém, que acontece no início do ano. Reúne pessoas de mais de 180 países. Esse ano nós tivemos um pouco mais de 23 mil pessoas inscritas. Então é um evento bem grande, 2 dias que nós trazemos bastante conteúdo, inovação e networking. E ano passado nós fizemos uma versão menor e fora da geografia de Israel, né? Então foi inclusive um modelo que foi proposto para o headquarters, aceito, e ele seria expandido esse ano, né, para outras regiões que nós temos escritórios, como, enfim, Londres, Singapura, enfim, outros lugares que nós temos escritório. A ideia é justamente trazer, né, desse evento para uma parcela menor de pessoas, né? Então não é um evento do tamanho que acontece em Israel, mas ano passado nós tivemos um pouco mais de 900 pessoas, né, no evento, então bastante interessante, pessoas muito bem qualificadas, enfim. Não, eu vi, foi muito bem, o foco muito interessante, né? Conteúdo fantástico, né? Isso, e justamente isso, né, para trazer... porque a Our Crowd, apesar dela ser uma das maiores plataformas de Venture Investing do mundo, em algumas regiões ela não é conhecida, e regiões como aqui no Brasil, né, onde Venture Capital ainda é muito recente, apesar de ter crescido anualmente, né, esse tipo de investimento por meio de plataforma é muito novo. E a ideia do evento é trazer justamente a marca, mostrar quem somos, o que nós fazemos, o nosso alcance global, né? Então, o nosso outreach ele é gigantesco. A gente, de fato, é baseado em Power of Networks. Então, a gente tem uma comunidade muito grande, além dos investidores, né, da nossa plataforma, que hoje são um pouco mais de 44 mil investidores direto. Tem também o networking que está diretamente relacionado às corporações. Então, a gente tem bastante trabalho, enfim, uma gama de trabalho ativo com corporações do mundo todo. Essas pessoas também estão no nosso networking. Então, quando a gente fala do que a Our Crowd faz em pilares entre investidores, investidas e corporações, todo esse ciclo de inovação aberta, nosso networking ele é bem grande. Então, essa é a nossa maior força, né, que a gente costuma dizer. A minha percepção é na palavra ecossistema, vocês realmente alcançam a amplitude da palavra, né, no seu alcance, em todas as dimensões, né, de pessoas, investidores, corporações, tecnologia, academia. Era realmente um modelo muito interessante de ver. Isso, exatamente. Nós, enfim, Israel, ele tem esse modelo muito bem pautado, né, entre academia, governo, corporações e investidores, e nós simplesmente somos reflexo desse ecossistema, só que em escala global, né? Então, eu costumo dizer que em um mundo onde tudo tende a ser exponencializado, né? Nós somos uma das formas, se não a forma mais exponencial dessa categoria de investimentos, que é Venture Capital. Bom, acho que no mês também passado eu participei, vocês fizeram acho que um webinar, né, sobre as próprias vacinas, né, falando do Covid e todo o parte de tecnologia e desenvolvimento, pesquisa. E também, aproveitando, você falando do parte exposicional, é uma realidade a rapidez que vocês tiveram e as empresas em Israel tiveram de uma resposta, né, na procura de soluções. Isso também foi muito bem evidenciado. Isso, exato. Bom, a geografia de Israel, né, ela tem como característica principal negócios baseados em deep tech, né? Então, diferente de algumas outras regiões do mundo onde você vê inovação em modelos de negócio,
em Israel você vai encontrar muito inovação em tecnologia pura mesmo. Uhum. Isso é interessante porque em tempos de crise, né, como nós estamos vivendo, não se coloca em xeque a questão desses modelos e acaba derrubando o negócio, né? Então, quando o seu negócio é baseado em tecnologia de verdade, as chances de você perdurar por muito mais tempo, elas são maiores. Uhum. E falando em saúde, é um setor especificamente muito avançado em Israel, sempre existiu muito investimento por parte do governo, né, nesse setor. Aqui no Brasil, quando você fala de centros de referência médica, como alguns grupos hospitalares aqui, todos eles se relacionam, né, com Israel há muito tempo, justamente para trazer o que há de melhor dessa geografia. E a Migvax, né, no caso esse webinar que você participou, a Migvax ela é uma empresa, na verdade é um spin-off de um centro de pesquisa da Galileia, que já existe lá em Israel, enfim, que eles já tinham criado uma vacina para Covid de aves, né? Então, eles já tinham, há um pouco mais de 4 anos, eles desenvolveram uma vacina extremamente escalável, porque dado que é para aves, o custo disso tem que ser muito baixo, né? Uhum. E com essa questão do Covid, todos os negócios de Israel tentaram mirar alguma forma de solucionar, né? Não só para o país, mas para o mundo. E especificamente esse instituto, ele percebeu que a sua vacina já desenvolvida tinha sucesso muito grande no SARS, que é uma das bases do Covid-19. Uhum. E aí, nesse momento, viram que a resposta era altíssima para o que a gente precisava. Foi feito um spin-off, nós, Our Crowd, lideramos o investimento para que essa vacina seja concretizada, né? Então, dentre a corrida das vacinas que acontece no mundo todo, o que a gente acredita os top 4 grandes laboratórios do mundo, por mais produção que eles tenham de tentar atender a população global toda, sempre vai faltar vacina. É isso que foi evidenciado. Então, obviamente, para atender o planeta, quase 8 bilhões de pessoas, haja produção. Então, e vários tipos de solução. É isso que eu lembro do próprio webinar, é realmente a demonstração de formas de aplicar, seja injetável, seja oral, enfim, tem N focos nisso, né? Não é necessariamente ter uma vacina, ela tem que ter escalabilidade, mas uma condição de atingir pessoas de uma forma muito ampla, né? Exato. E a Migvax é uma dessas, né? Ela tem vários fatores que a colocam como uma das principais vacinas mais promissoras, né? Que a gente vai ver nos próximos meses. Então, a gente ficou muito feliz de conseguir participar diretamente dessa problemática. Mas o nosso portfólio todo, né? Nesse webinar especificamente, foi muito ressaltada a questão da vacina, mas no nosso próprio portfólio a gente tem outras empresas que atacam indiretamente, né, a questão do coronavírus. Então, empresas que são relacionadas ao nosso novo normal, como telemedicina, distanciamento social, enfim, tecnologias para ajudar no suprimento, né, de produtos globalmente. Então, esse é, na verdade, até um dos temas que a gente vai abordar no nosso próximo evento, né? Na nossa conferência online. Isso que eu queria que você falasse mais agora, porque já semana que vem vai ter uma conferência que também é o formato de um evento bastante interessante, tudo dimensionado para esse mundo atual e virtual. Como isso vai acontecer? Conta para nós. Então, nós estamos super animados, né? Na segunda-feira, agora no dia 22 de junho, nós vamos fazer a nossa primeira conferência online. O nosso objetivo é trazer um pouco dessa experiência
que é vivida durante o nosso Summit presencial, que acontece em Jerusalém todos os anos. Então, a ideia é ser algo que possa trazer a experiência do físico. Uhum. Então, são 3 horas de evento, onde os participantes vão poder interagir entre eles, vão poder interagir entre os speakers também, né? É um modelo onde a gente vai transmitir em 2 momentos do dia, justamente para atender participantes do globo todo. Então, vai ter um slot de horário que atende muito mais pessoas do Oriente, o outro slot muito mais pessoas do Ocidente. Uhum. Os eventos vão acontecer ao vivo, né? Então, não é que vai ser gravado, não é um webinar, não é aquela história de você sentar na frente da telinha e ficar vendo. Não, você vai poder interagir, né? Isso é a questão mais interessante. E, em termos de formato, a gente vai ter 2 plenárias principais, que é a abertura e o fechamento. E entre elas, vão acontecer 2 breakout sessions com temas diversos, onde no momento que a pessoa estiver conectada na plenária, ela vai receber as opções de salas que ela vai poder entrar. E aí são temas diversos, né? Uhum. E nessas salas, elas vão poder interagir tanto com o speaker, né? E a gente está falando de CEOs das empresas, de pessoas super especializadas nas temáticas que estão levantadas, e também interação com os participantes. Então, na realidade, você está fazendo exatamente, falando do Summit que vocês fizeram aqui no Brasil, foi exatamente assim, né? Tinha um plenário, tinha as palestras, aí tinha os breakout sessions, e conseguimos ir numa sala menor e aí falar diretamente com as pessoas envolvidas. Então, você vai fazer isso virtualmente, é isso? Exato, a ideia é transmitir essa mesma experiência do ao vivo, né? E em termos de temas, então a gente tem bastante tema interessante, né? Esse evento específico, ele é mais focado em aprofundar nas oportunidades e nos desafios criados pela crise da pandemia. A gente vai destacar, né, tecnologias inovadoras que abordam tudo desse novo normal, desde prevenção e cura até distanciamento social, suprimento de alimentos, enfim, uma série de temáticas. Várias pessoas super renomadas em assuntos específicos vão estar conosco, dando aqui exemplos, como a doutora Ruth, que é uma das diretoras da Bill e Melinda Gates Foundation, Dr. Paul Rothman, que é o CEO do Johns Hopkins Medicine Hospital, um professor chamado Joseph Jacobson, que é um dos especialistas do MIT em Molecular Machines, um grupo de pesquisa. Dentre, por exemplo, um head do Global Supply Chain da Johnson & Johnson, outros parceiros também, né, de trabalho, como fundos que investiram em LinkedIn, Twitter, vão estar em rodas de debate conosco também. Então, vai ser muito interessante. Para participar, a pessoa é um evento gratuito, né? Então todos podem participar, mas é necessário o registro, né? A pessoa precisa se inscrever. O site é events.ourcrowd.com. E uma vez registrado, né? Uma vez a pessoa inscrita nesse evento, ela vai poder depois ver o conteúdo gravado, né? Então, caso ela não consiga acompanhar ao vivo, ela tem acesso a todo esse material pós-evento. Que para nós, especificamente aqui no Brasil, São Paulo, o evento vai passar, se não me engano, de meio-dia às 3 horas da tarde na segunda-feira, é isso? Isso é o horário que nós, na verdade, indicamos mais apropriado para o brasileiro, né? Porque o primeiro slot é aquele slot feito para o pessoal do Oriente e é 3 da manhã. Então, a gente nem menciona que a partir das 3 da manhã tem evento acontecendo. Aqui no Brasil vai ser do meio-dia às 3 da tarde.
Mas acho que é bastante bom. O formato é impressionante, porque realmente você, onde estiver no mundo, tem como achar um horário até factível, né? Então é muito, muito bem pensado. Eu não vi até agora, realmente é uma quantidade de webinars, lives e tudo, nada que nessa dimensão, né, e profundidade de conceitos, de conversas, eu não vi nada igual ainda. Exato, A gente vai testar, estamos muito animados e espero que isso possa ser replicado outras vezes. Não, me parece que sim. Bom, falando do new normal, né, o novo normal, a vida é essa. Acho que do lado que eu entendo como o lado bom das coisas que acontecem, é uma possibilidade de participar de mais eventos e mais conhecimento de uma forma virtual que no passado, no presencial, não para menosprezar o presencial, né? Mas ela tem um limite, né? Sim, sim. Então, é fantástico, porque tem tanta coisa acontecendo, ainda mais nesse desenvolvimento de medicina, usando o exemplo do summit que vocês fizeram aqui, e você falou bem, tinha tanta tecnologia direcionada à medicina, robótica, mobilidade, o número de apresentações que foram muito interessantes. Agora, isso é o novo fase que estamos falando do vacina e tudo, simplesmente vocês partiram, eu entendo que Israel na tecnologia já tem um super base no parte de saúde. Sim, exato. Israel, o setor da saúde é um setor muito forte. Existem vários institutos lá, como o Weizmann Institute, que tem uma série de desenvolvimentos, desde Nobel Prizes também, como descoberta de medicamentos que são usados pela população de todo mundo, o próprio Technion. Então, é uma geografia muito beneficiada nesse setor, né? E até nosso próprio portfólio, a gente tem um pouco mais de 200 investimentos que foram feitos até hoje, um pouco mais de 30 são de saúde. Uhum. E são coisas interessantíssimas, desde novas formas de tratar câncer, cirurgias não invasivas para tremores iniciais, Uhum. Parkinson, Sim. a própria vacina, um device, por exemplo, de telemedicina que é capaz de monitorar. Então, é como se fosse a Alexa da saúde dentro da tua casa, e não só aquela telemedicina básica que a gente vê por aqui no Brasil, né? Que é só a conversa entre o médico e o paciente. Não, é um negócio que só te faz sair de casa para ir para um pronto-socorro, para um primeiro atendimento, caso você quebrou algum membro, né? Ou precisa tirar sangue. Sim. Então, de fato, saúde é um dos setores bastante inovadores lá de Israel. Bom, sua visita, né? Eu falei que recentemente você esteve lá em Israel. O que te mais surpreendeu nessa visita? Como pessoa, como pessoa do mundo, mas estando lá, porque uma coisa é falar da tecnologia e inovação, outra é estar no meio e tentar entender o que está acontecendo. Qual foi o impacto para você como pessoa? Tá, bom, justamente como você disse, né? Em termos de tecnologia, é o meu dia a dia aqui, né? Junto com meus parceiros, a gente está em contato com coisas interessantíssimas diariamente. Agora, o que me impressionou mesmo é ver a questão de que o mundo todo viaja até Israel para ter contato com tudo isso, né? Uhum. Então, eu não me impressionou a questão da tecnologia, porque eu acho que para mim é uma realidade diária, mas o fato de que realmente todas as grandes corporações estão lá, estão com um pezinho em Israel para absorver tudo que nasce, né? Ou até como uma forma de criar novas soluções, aproveitando todo esse background que existe em Israel, de academia muito bem ligada ao mercado, né? Então, de fato, soluções que possam ser introduzidas no mercado
Então, o que mais me impactou foi o que a gente fala, que não, Israel tem P&D das grandes empresas, tem diversos fundos, grandes fundos têm lá um escritório, num país tão pequeno, em um entorno tão complicado, falando de geografia, né, política, mas só assistindo e presenciando isso, que você tem dimensão do que aquele pequeno país é capaz de fazer. E eu vi isso não só andando por Israel e conhecendo todos os hubs de inovação, de tecnologia, conversando com outros fundos, conhecendo empresas, mas no nosso evento mesmo, né? Então, como eu falei, tinham pessoas de mais de 186 países ali. Qual o mundo todo estava ali. Então, eu achei muito interessante isso. Isso, bom, um ponto que você falou que acho que é fundamental, esse relação com a academia, né? O interrelacionamento academia, a parte corporativa, parte governamental, parece que é uma fluência na forma de fazer e andar, é um modelo a ser seguido, né? A gente olha aqui no Brasil, obviamente tem a academia, mas a gente não sente essa relação no parte de inovação, no parte de desenvolvimento tão forte como a gente vê em Israel. Não, exato. É um modelo que nasceu há muito tempo, né? Existe alguns fatores que permitem, por exemplo, o professor de uma universidade desenvolver algo da sua especialidade, mas também empreender nele, né? Então, não é algo que vai ser desenvolvido e ficar numa gaveta dentro de um database gigantesco. Lá existe um incentivo muito grande dos professores, enfim, de todo esse corpo acadêmico, empreender. E existem formas que facilitam isso, né? No Brasil, a gente não tinha isso até pouco tempo. Hoje, houve uma alteração na lei onde o professor ele pode, por exemplo, ter participação, ter equity, né, na empresa que foi criada a partir de uma solução dele. Lá em Israel isso já é comum há muito tempo. O professor, inclusive, ele se torna um empreendedor, ele é forçado a ir atrás de capital para poder colocar a sua solução em pé. Então, é uma questão da lei que muda, né? Enquanto em Israel era permitido, aqui no Brasil não era permitido o professor desenvolver algo e ser sócio ou ter participação de algo. Isso foi alterado. Mas aí volta, mesmo tendo lei, tem um modelo a ser seguido, que até para os professores, o pessoal da academia, tem que ver que um startup realmente tem que ser um startup na dimensão plena, né? Não só no parte do conteúdo cerebral, vamos dizer assim. Então, é um business. Sim, exato. Então, ele parte e tem que nascer como um negócio. Exato. É justamente isso que eu acredito que nos próximos anos a gente vai assistir um encurtamento dessa distância entre mercado, necessidade do mercado, e o que é criado nas academias aqui no Brasil. Isso vai se tornar cada vez mais próximo do modelo que funciona já em Israel. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim do nosso tempo, Natália, mas tem mais uma pergunta só que eu senti, realmente, que você falou que a vinda do OurCrowd para o Brasil e o summit que foi feito foi a primeira experiência deles fora de Israel. O que eu senti e percebi naquele visita e conversando com algumas pessoas, eles ficaram bastante animados e tiveram um olhar bastante positivo quanto ao Brasil. Essa que você sente, vamos dizer, qual foi o feedback que você recebeu depois? De contentamento, um foco realmente, uma energia direcionada para o Brasil, como é? Sim. Falando por parte, né, do próprio Headquarters, eles não conheciam a dimensão e o espaço de oportunidade que existe aqui no nosso país. Isso falando do lado do pessoal da empresa, né? Então, completamente animados com tudo que a gente está fazendo aqui, com os passos que nós estamos construindo. E falando em termos de público, né, que esteve no nosso evento, né, nós sentimos o mesmo, né? Então, muitas pessoas animadas com mais um grande player que consegue trazer o ecossistema de inovação e fomentar, né, o crescimento desse ecossistema aqui no Brasil. Muito animados também ao ver que Israel não é distante, né?
do Brasil. Na verdade, ele está mais próximo do que se imagina. Sim. Em termos de aplicabilidade, enfim, tecnologias que já são usadas aqui no país. Então, nosso feedback foi extremamente positivo e é por isso que a gente continua, né, nosso trabalho, hoje comemorando 1 ano. E basicamente é isso. Muito bom. Bom, e vocês e todos aqui, realmente parabéns, todo o pessoal lá em Israel igual. E estamos muito animados para participar do conference, né? Agora na segunda-feira e outros eventos e possibilidades no futuro, tá? Então, Natália, muito obrigado mais uma vez por sua participação e continuar no sucesso. Muito obrigada a você, Tom, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Espero você e todos os nossos ouvintes na conferência na segunda-feira. Ótimo. E também para nossos ouvintes, podem saber e ver mais sobre Natália Santos. O nome dela é Nathalia, Santos, Santos, no LinkedIn. E mais sobre Our Crowd e fazer o registro na conferência no site que é www.ourcrowd.com. Então, ourcrowd.com. E agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no bbnbrasil.com e também nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles também são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.